repetindo o que eu já tinha falado. A gente vai falar, a partir de agora, do judaísmo do segundo templo. Nós temos essa diferença, essa nomenclatura, judaísmo do segundo templo, que se refere ao judaísmo depois do tempo de Esdras e Neemias. Né? A nossa Bíblia, ela finaliza, o nosso Antigo Testamento finaliza no livro de Malaquias, né? E Malaquias está ali no tempo de Neemias e Esdras, depois do retorno do cativeiro babilônico. Na Bíblia dos judeus, que é o Tanakh, o último livro é o livro de Segunda Crônicas, que também finaliza no retorno do cativeiro babilônico, tá? Esse é o período que nós temos de livros escritos que são considerados canônicos, que são considerados inspirados. E aí nós geralmente só sabemos isso, né? Porque a gente só lê isso, mas tem muito mais história depois daquilo. Eu falei na aula passada sobre o período interbíblico ou intertestamentário. Eu prefiro falar interbíblico porque intertestamentário é muito grande. Eu erro. E é daí que começa, então, o que é chamado de judaísmo do segundo templo, tá? Então, todo o judaísmo até o cativeiro babilônico, nós conhecemos como judaísmo do primeiro templo. Primeiro templo, que é o templo de Salomão, templo construído por Salomão. Depois do retorno do cativeiro, aí nós passamos a chamar de judaísmo do segundo templo. Não só porque tem outro templo, mas porque as práticas judaicas vão mudar em muita coisa, tá? Então, na aula passada, eu devo ter finalizado com isso aqui. Foi com isso aqui mesmo. Com esse slide. Vocês estão vendo o slide, né? A Deninha está vendo o slide aí? Aí você me responde. Eu estava respondendo sem ligar o microfone. Boa. Tô vendo. Boa, legal. Então, aqui é uma linha do tempo, né? Eu falei bastante dela ponto a ponto, mas aqui só para continuar de onde a gente parou. Nós temos aqui, então, na linha do tempo, no comecinho, 1000 anos antes de Jesus, começa o reinado de Davi, né? Saul, Davi e Salomão, que é o reino unido. Aí tem a divisão do filho do Salomão com o outro rei, e aí vai virar o reino dividido, tribo do sul e tribo do norte. A tribo do norte, ela vai cair no ano 700 antes de Jesus, 722 antes de Jesus, e 100 anos depois, Nabucodonosor também vai invadir Jerusalém e vai levar eles cativo. O cativeiro dura 70 anos. No ano 539, o rei Ciro conquista a Babilônia, o rei Ciro da Pérsia, e no ano 538 e 537, esses 2 anos aí, é o período que os judeus retornam com Zorobabel e Josué para a reconstrução do templo. Passa-se um período aí de alguns anos, 16 anos de construção, existe uma interrupção das obras, e depois as obras retornam com o rei Dário. O rei Dário, aquele rei que lança o Daniel na cova dos leões. Né? Depois disso, um pouco mais para frente, aí finaliza e inaugura, 5 anos depois inaugura o templo, tá? Esse é o templo de Zorobabel, é um templo muito menor do que o templo de Salomão. Esse é o segundo templo. E em 457, Esdras e Neemias, eles retornam também para a reconstrução, não reconstrução, a reforma do templo, né, das portas do templo, e a reconstrução dos muros, tá? Então, o último evento que acontece é o retorno de Esdras e Neemias. Entre esse período de Zorobabel e Esdras, acontece a história de Esther, com o rei Azuero, é o Xerxes I, o Rodrigo Santoro, né, do filme dos 300. E aí, quem libera
a volta, o retorno do Esdras e Neemias, é o Artaxerxes I, que é filho do Azoero, certo? E aí nós temos no período onde estão Esdras e Neemias, nós temos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estou falando um pouco rápido, porque eu já dei essa aula ano passado, eu dei essa aula. Qualquer coisa, estou falando com mais detalhe no vídeo gravado lá que eu já mandei no grupo, certo? Aqui é só para a gente continuar, então. Esse período, Depois você então... manda de novo no grupo, Davis. Como eu não Tá bom, acompanhei. eu mando para você. Aí, então, Beleza. desse período em diante, nós começamos a chamar de judaísmo do segundo templo. Por quê? Porque, além de ter um segundo templo, né, ele vai ser só uma referência para a gente, mas o que muda muito são as práticas do povo, dos judeus, no geral. Por quê? Porque eles retornam da Babilônia, eles retornam do cativeiro, né? Eles passaram 70 anos sem sacrifício, então eles voltam menos apegados ao templo, eles ainda são, mas não são tanto. O templo, na verdade, é o que dá para eles a ideia de nação, né? Mas eles voltam, como eles ficaram muito tempo fora, eles voltam mais apegados às leis. É daí que eles começam a prática de doutores da lei, escribas, copistas, né? É daí que eles voltam com um zelo muito maior nas escrituras. Tá? Então, esse período aí de exílio serviu para deixar eles mais focados nas escrituras. Também eles voltam com uma linguagem nova, né? Porque lá na Babilônia eles aprendem a falar um outro idioma, que é o aramaico. Então voltam os judeus falando aramaico. Tem os judeus que falam hebraico lá ainda na Judéia, mas os que voltam do cativeiro voltam falando aramaico. E aí o aramaico passa a ser a língua corrente, né? Eles utilizam o hebraico para escrever, né, para fazer as escrituras, porque o hebraico é uma língua sagrada na visão deles. Também como rituais, para fazer os cânticos, tudo tinha que ser em hebraico, mas a língua falada corrente era o aramaico, certo? E aí também eles voltam com uma prática que não existia antes, que é a ideia de sinagogas. As sinagogas vêm por causa desse período que eles passaram lá na Babilônia. Como não tinham templos, eles se reuniam em casas para estudar as escrituras, para falar das escrituras, e aí passou a ser um costume, né? Daí em diante, então, que é passado, né? Começa a se fazer as sinagogas, certo? Então, são as mudanças principais que tem a partir deste momento. O período interbíblico ou intertestamentário, né, ele é o tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo, e é conhecido como período entre testamentos, né? Porque não houve nenhuma palavra profética de Deus durante esse período. Alguns chamam de 400 anos de silêncio, tá? Então, quando eu falei sobre bibliologia, né, eu falei de uma coisa muito importante, é a questão dos profetas. Não se tem profetas reconhecidos desde Malaquias. Malaquias foi o último a profetizar, certo? E daí em diante, o próximo profeta já é o João Batista. São 400 anos que não se levanta ninguém para falar em nome de Deus, tá? Por isso que eles não têm nada registrado, canonizado. Tem muitos livros aí contando história, mas não tem nada canonizado. Querem saber um pouco mais sobre esse período entre testamentos? Vocês podem ler o livro de Macabeus da Bíblia Católica, tá? Primeira Macabeus vai contar um pouco do que aconteceu, serve bastante como base histórica, mas os judeus não consideram como livro sagrado, e aí nós também não consideramos, beleza? Esse período todo, ele é dividido em 4 partes, para ficar mais fácil da gente lembrar, decorar, entender algumas coisas, a gente pode dividir em 4 partes, tá? Então, essa folhinha que a gente tem, eu gosto sempre de pegar a Bíblia para mostrar isso, né? Poxa, minha Bíblia amassou. Vou só abrir aqui.
O meu nem tem. A minha Bíblia... Ah, tem sim. Peraí. Pronto, aqui na minha Bíblia. Uma das minhas Bíblias, né? Uma página. Duas páginas em branco. Essas duas páginas em branco aqui, elas têm, entre elas, um período de aproximadamente 400 anos, tá? E nós chamamos de período interbíblico, período vocês leem aí. Ou entre testamentos, certo? Ou 400 anos de silêncio. Mas não foi silêncio, teve muita coisa acontecendo. A gente vai falar disso hoje. Então, vamos dividir aqui em 4 partes esse período, tá? Eu coloquei aqui separado o Império e a data que o Império esteve sob comando. Então, a gente começa pelo Império Persa. Eles entraram em ação, na verdade, antes disso aqui, tá? Eles entraram em ação 100 anos antes disso, foi em 330, aliás, em 530 antes de Jesus, porque Jesus para trás é decrescente, né, que a gente vai contando o tempo, mas esse foi o período aqui que a gente vai contar, período interbíblico. Esse momento aqui, 430, foi quando os judeus retornam para Israel, tá? E aí eles passam esse período aqui, um período de 200 anos, aliás, de 100 anos, eles passam sob domínio dos persas. Os persas, eles tinham uma forma muito simples de dominação, né? Eles não eram cruéis. Então, os persas, eles deixaram os judeus muito à vontade, eles pagavam um tributo, mas eles eram muito à vontade, eles podiam falar a língua que quisessem, eles praticavam a religião deles tranquila, não se tinha interferência dos persas em quase nada, tá? Foram os persas que liberaram, né, o Zorobabel, e depois liberaram, o Ciro liberou o Zorobabel, depois mais para frente foi quem, gente? O Azueiro foi liberar aliás, o Artaxerxes foi liberar o Neemias, né? Então eles eram muito tranquilos em relação a esse domínio. O povo ficou bem tranquilo, um período de 100 anos, sem nenhum problema. Eles não tiveram problemas em relação aos persas. Só que, em 331, agora começa outra divisão desse período, né? O Alexandre o Grande, a Grécia, né? Alexandre era o imperador da Grécia, e ele derrotou Dário, o persa. E aí eles introduziram o reino grego no mundo, né? A Grécia dominou parte do mundo, né? O Alexandre, ele foi um aluno de Aristóteles, e ele era bem educado em filosofia e políticas gregas. Ele exigiu que toda a cultura da Grécia fosse disseminada no meio de todos os povos. Então, qual que era a dominação que eles tinham? Eles não ligavam nem para fazer escravos. Na verdade, a prática deles era até muito simples. Eles tomavam o poder de um lugar, eles geralmente faziam um acordo com o rei, né, o imperador do lugar, deixava ele comandando, mas ele forçava que a cultura grega dominasse aquele lugar. Isso era chamado de helenização ou helenismo. Helenismo era uma prática de vida, né? Era uma forma de viver dos gregos. Ele era muito apaixonado pela cultura, o Alexandre. Então ele queria que a cultura grega fosse disseminada pelo mundo. De fato, a cultura grega, né, até hoje é parte da nossa cultura, né? Até hoje as bases do Ocidente vêm da cultura grega, né? E aí então isso foi chamado de helenismo. O termo helenismo significa literalmente tornar grego. Helenizar era tornar grego, era fazer com que as pessoas fossem gregas. Então ele dominava um lugar, e a única coisa que ele queria mudar era as pessoas, que as pessoas tivessem a mesma cultura que eles tinham, tá? Só que assim, o Alexandre em si, ele não deu trabalho. Ele não
não deu grandes problemas para o povo judeu, tirando, é claro, a questão da cultura. Só que ele morre, o Alexandre, ele vive pouquíssimo tempo, e aí ele morre, e quando ele morre, a Judéia ela fica sujeita por um homem chamado Antígono. O Antígono, ele era um dos generais do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande tinha 4 generais, e esses 4 generais dividiram o reino do Alexandre. O Alexandre só tinha um filho, aliás, quando ele morre, o filho dele não tinha nem nascido, o filho dele nasce depois que ele morre, e aí esses 4 generais comandam o reino, então, e eles dividem em 4 partes. O Antígono, ele era um desses generais, ele controlava a parte da Ásia Menor. O Ptolomeu I dominava o Egito, e aí ele capturou Jerusalém. Então, o Antígono estava dominando, mas como eles guerreavam entre si, o Ptolomeu dominou Jerusalém. E aí o Ptolomeu, ele foi bondoso também. Também não deu problemas, tá? Só que o Ptolomeu também era muito helenizado. Então, ele também difundiu bastante a cultura helenística. Foi no período do Ptolomeu e muitos judeus, eles começaram a aderir a essa helenização. Porque não era tão forçado, mas era muito bom, né? A cultura grega ela era muito boa. E aí, muitos judeus começaram a abraçar essa cultura, certo? Só que, passados esse bom tempo, os Ptolomeus, né? O Ptolomeu ele dominou Jerusalém, e daí então uma dinastia ptolomaica começou a dominar. Dinastia é quando você tem um filho depois do outro, né? O rei tem um filho, esse filho vai reinar no lugar dele, aí o filho dele reina no lugar dele, e aí se forma uma dinastia. Essa dinastia, ela reinou por aproximadamente 100 anos sobre os judeus, né? E aí, o Antíoco III, o Grande, da Síria, ele conquista a Síria e a Palestina. E aí os governantes sírios, eles eram chamados de seleucidas. Então agora você tem o Ptolomeu dominando a Palestina, dominando Israel, e aí você tem uma dinastia seleucida. Tá? Os Ptolomeus eram descendentes dos seleucidas. E aí durante os primeiros anos de domínio sírio, os seleucidas permitiram que o sumo sacerdote continuasse a governar os judeus. Só que surgiram alguns conflitos entre eles. Que tipo de conflito? Apesar dos seleucidas eles deixarem que o sumo sacerdote governasse o período da Judéia ali, esses sacerdotes, alguns deles pendiam para o helenismo. Então eles começavam a misturar práticas gregas dentro da cultura judaica. E aí você tinha alguns judeus que não gostavam disso, que eles queriam se manter mais separados do helenismo. E daí então começou a ter algumas crises. Você começa a ter aí um grupo de judeus helenistas e judeus ortodoxos. Toda vez que você ouvir o termo helenista, são pessoas que têm cultura grega, tá? Mesmo no Novo Testamento, a gente vê muito sobre judeus helenistas, que eles falavam grego. E aí, o Antíoco IV, o Epifânio, ele se aliou ao partido helenista. E aí, ele colocou um sacerdote que mudou o nome dele era Josué, e ele muda o nome para Jason. Josué era o nome hebraico, Jason é um nome helenizado. E
depois de um tempo, ele começou a estimular os cultos ao Hércules. Hércules era o filho de Zeus, né? E aí depois o Jason, ele foi substituído por um homem chamado Manaém, também judeu, que mudou o nome para Menelau. Mesma questão, Manaém era o nome hebraico, Menelau, nome helenístico. Por que ele foi trocado? Porque esse Menelau, esse Manaém, ele pagou para assumir o lugar. E eles eram do grupo helenistas. Depois disso, começou uma revolta, começou uma briga entre eles. O pessoal do grupo do Jason e o pessoal do grupo do Menelau começaram a ter algumas brigas. E aí o Antíoco, o Epifânio, ele marchou contra Jerusalém e saqueou o templo e matou um monte de judeu. Isso no ano 170. E aí ele tirou as liberdades civis do povo judeu. Parou com sacrifícios diários, proibiu que tivessem alguns cultos, e no altar de adoração, altar de sacrifício do templo, ele construiu por cima um altar a Júpiter. E aí ele rasga as cópias que ele consegue pegar do Tanakh, da lei, e ele sacrifica uma porca no altar do templo dos judeus e força os judeus a comerem carne de porco. Então, assim, ele vai lá e toca o terror, né? Ele humilha demais os judeus. Talvez, se vocês ouvirem aí, geralmente pastores presbiterianos, né, eles não acreditam na tribulação que ainda vai vir. E quando eles pegam o texto de Daniel que fala: quando virem abominável da desolação, quando for feita uma profanação no templo, né, quando forem tirados os sacrifícios diários, tudo isso está lá no livro de Daniel. E eles associam isso ao Antíoco IV. Eles dizem que isso se cumpriu, essa profecia de Daniel se cumpre aqui com o Antíoco IV Epifânio, né, quando ele faz essas coisas. Eu discordo, né, quando a gente fala sobre o fim dos tempos, sobre escatologia, aí eu vou dizer por que eu discordo, né, mas se você vê, principalmente aí, pastores reformados, eles vão dizer que isso aqui é o cumprimento da profecia de Daniel, tá? Então, o Antíoco, ele faz a zona, ele toca o terror, ele mete o louco mesmo, né? E aí, imagina o que acontece, né? Os judeus, eles ficam revoltados. Pouquíssimo tempo depois disso, pouca coisa depois disso, né? O Antíoco faz tudo isso. E aí, os judeus oprimidos demais, o Antíoco, ele manda um emissário até uma vila chamada Modina. E aí, chegando lá em Modina, ele quer que o sacerdote de lá sacrifique, faça um sacrifício pagão. Ele quer que o sacerdote faça um sacrifício pagão. O sacerdote dessa vila era o Matatias. E o Matatias, ele era chamado de Asmoneu, porque ele vinha na linhagem de um homem chamado... Muito bem, então imagine só, o Matatias, né, já era velho, e sacerdote, quanto tempo ele passou ensinando ali as coisas, quantos sacrifícios ele fez, quantas vezes ele purificou o templo ali, o templo não, o altar onde fazia o sacrifício, e aí, de repente, ele tem que ser forçado a fazer um sacrifício pagão. Aí o Matatias estoura, o que ele faz? Ele decide não fazer, mata o emissário e mata também um judeu que se propôs a fazer. Então, né, assim, o emissário falou assim, não, você tem que fazer. Aí ele disse que não ia. Aí um outro judeu, se propôs a fazer o sacrifício. O que ele, com Matatias faz? Arranca a espada e mata os dois. Mata o judeu e mata o emissário também. E mata também esse judeu e foge para as montanhas.
e aí os filhos dele vão com ele, né? Ele tinha alguns filhos, e eles começam, então, uma revolta contra o Antíoco, contra os gregos, né? E aí vários judeus entram nessa luta também. O Matatias, né? Ele tinha bastante filhos, e ele morre, ele já era velho, ele morre. E quem lidera essa revolta é o filho dele, o Judas. Judas Macabeu. Macabeu significa martelo, tá? Macabeu significa martelo. Ele foi chamado Judas Macabeu por causa da coragem e da força dele no meio da batalha. Ele era muito forte, muito violento, e aí ele ficou conhecido por esse nome. Então, a gente pode ter, daqui para frente, né, esse período aqui, a gente vai chamar de período Macabeu ou Asmoneu, tá bom? Por quê? Porque o Matatias, ele era filho descendente de Asmon. O Matatias era um Asmoneu. E aí o Judas ficou chamado de Macabeu, e aí a gente pode falar de período Macabeu ou Asmoneu. Vai ser a mesma família, tá? Eles vão criar uma dinastia, ou dinastia Macabeia ou Asmoneia. Qualquer uma das duas vai falar da mesma família, certo? O Judas, ele assumiu a liderança depois da morte do pai dele. Por volta, Marcos, seu microfone está ligado. Tá. Perdão. Por volta de 164, né? Ele vai assumir essa liderança e ele, menos de 2 anos, eles conseguem já reconquistar Jerusalém. Eles reconquistam Jerusalém, purificam o templo e restituem os sacrifícios diários. E daí dá início à festa que é conhecida como Chanukah ou Hanukkah. Se vocês ouvirem um dia falar sobre a festa de Hanukkah, essa festa existe hoje por causa desse período aí do Judas Macabeu, quando ele consegue reconquistar Jerusalém. Hanukkah significa dedicação. É quando o templo é dedicado novamente a Deus, tá? E aí, pouco tempo depois, o Antíoco IV Epifânio, ele morre, tá? E aí, mesmo depois da morte dele, continuam algumas lutas. Por quê? Porque era também uma dinastia. Então, depois do Antíoco IV Epifânio, vem quem? O filho dele, Antíoco V, tá? Eles também são uma dinastia. Depois que o Judas morre, o Judas Macabeu morre, quem assume é o irmão dele, o Jonatas Macabeu. Ele governa também como sumo sacerdote. Eles não são governantes monarcas, eles não são reis, né? Eles são sacerdotes, eles são levitas, e aí eles estão governando como sacerdotes. Só que o Jonatas, ele vai se aliar ao Alexandre Balas, que ele é um rei seleucida, ele é um dos reis da dinastia do Antíoco. Ele se alia ao Alexandre para conquistar uma cidade vizinha. E aí o Alexandre dá um período de paz para ele. Eles fazem um acordo. O Simão, né, depois do Jonas, aí o Simão, ele vai governar. O rei que vem depois dele, depois do Alexandre, é o Antíoco V. E aí o Antíoco V, ele se torna hostil, né? Ele vai provocar uma guerra, né? E aí o Simão, que é também irmão do Jonatas, né? Eles são os irmãos, primeiro o Judas, depois o Jonatas e aí depois o Simão. Nessa ordem, o Jonatas é o que vai liderar as guerras. E depois o João Hircano. Ele vai também liderar, e ele sim, né, ele é filho do Simão Macabeu, ele vai se tornar o sumo sacerdote e vai ser coroado rei. Tá? O João Hircano, ele é o primeiro dessa linhagem a ser coroado como rei. Tá? E aí ele vai liderar a Judéia, ele vai enfrentar
algumas invasões ainda seleucidas, algumas tentativas, né, do Antíoco VII, Antíoco VII. E aí, nesse período do João Hircano, é que vai surgir 3 grandes partidos político-religiosos. Tá? Quem são esses? São os fariseus, os saduceus e os essênios. Tá? Por quê? Porque o João Hircano, ele era um pouco cruel. Ele invadia outras cidades e eles forçavam eles a se judaizar. Ele era um pouco cruel. E aí, nem todo mundo segue ele. Tá? O João Hircano, ele fica mais aliado do partido dos saduceus. E daí em diante, a sequência, né, que vem depois dele também vão se aliar aos saduceus. Vamos falar um pouco aqui agora sobre esses grupos. Então, a gente tem os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus, eles eram um grupo devoto, né, devotos à Torá. Eles recebiam a Torá como sendo inspirada. A Torá é a lei, os 5 primeiros livros de Moisés. Só que eles também criam na lei oral. Eles criam numa tradição, né? Então, eles acreditavam assim, Deus passou a lei para Moisés, Moisés escreveu, mas teve muita coisa que Moisés não escreveu. Teve coisas que ficaram assim, passadas de boca a boca. Por exemplo, algumas explicações sobre algumas coisas que a Bíblia trazia. Né? Nós temos, por exemplo, o não trabalhar no sábado. E aí você tinha algumas dúvidas, tipo, o que era considerado trabalho ou não? Por exemplo, se eu precisasse caminhar, quanto de caminhada minha ia ser classificado como trabalho ou não? São os fariseus que criam esses temas, trazem essas ideias, né? E aí existe até uma lei para isso, é a lei da milha. Então, no dia de sábado, você só podia andar 1 milha. Passar de 1 milha era trabalho, era pecado. Então, os fariseus, eles vão criar essas ideias. São eles que começam a ser os instrutores das sinagogas, porque eles são voltados para essa ideia de lei oral e de lei escrita. Eles têm essa paixão maior pela lei, eles são os guardiões da lei, são os fariseus, né? O termo fariseu significa separados, não porque eles vinham separados do povo, né? Eles vinham bem no meio do povo, mas a ideia de separados é separados espiritualmente, né? Eles tinham uma santidade, por assim dizer. E eles acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos, em demônios, né? E na futura vinda do Messias. Eles também acreditavam na vinda do Messias. Os fariseus, segundo o Flávio José, ele foi um fariseu, segundo ele próprio, e eles tinham um tipo de vida até simples, né? Eles eram provavelmente o partido que tinha as ideias mais alinhadas com Jesus, né? A gente vai ver textos, por exemplo, assim, Jesus falando assim, ouçam o que os fariseus dizem, façam tudo o que eles dizem, só não façam o que eles fazem. Então, segundo aquilo que eles falavam, a ordem de pensamento deles, o que eles defendiam e acreditavam, eles eram possivelmente que estavam mais próximo da ideia de Jesus, tá? Eles se corromperam assim, porque todo ser humano se corrompe, né? Mas os fariseus, eles sustentaram o judaísmo em grande parte, né? Primeiro, essa questão de ter muito bem definida essa paixão pela escritura, pela letra, né? Fazer cópias, copistas eram fariseus. E depois, quando o templo de Jerusalém é destruído, quando acontece a diáspora, quando os judeus são dispersos pelo mundo, quem é que guarda toda a cultura judaica são os fariseus, tá? Os fariseus é quem guardam tudo isso. Por que são eles? Aí nós temos o outro partido, são os saduceus. Os saduceus, o nome saduceu
vem de sadoquistas ou sadoquitas. O nome ele procede de Zadok. Quem era Zadok? Zadok foi o primeiro sumo sacerdote no templo de Salomão. Quando Salomão termina a construção do templo, o primeiro sumo sacerdote é o Zadok. E aí os saduceus se diziam ser da linhagem de Zadok. Então eles eram os verdadeiros sacerdotes. É isso que eles diziam, tá? Então era tipo assim, quando você falava assim, eu sou saduceu, era como você dizer, eu sou pertencente ao partido da estirpe sacerdotal dominante. Eu sou descendente do sumo sacerdote, certo? Ela foi identificada pelo Flávio José também como sendo um alto escalão. Então, os saduceus geralmente eram a classe rica, né, eram os refinados, eram cultos, eram mais cultos, tá? A gente tem isso em muitas religiões, né? Se você vê dentro do protestantismo mesmo, nós temos aí a galera mais culta, são os calvinistas, né? Os reformados são os que se dizem mais cultos. E quem é a ralé, né? Os fariseus são os assembleanos, batistas, né? Aí são os fariseus. É a galera mais ralé. Dentro do espiritismo também tem, né? Se você vê o Umbanda, é o espiritismo da ralé, enquanto que o kardecismo é o espiritismo da galera mais culta, né? Os ricos são geralmente kardecistas, e aí a pobraiada que é Umbanda. Então, eles cumpriam, né? Os saduceus, eles cumpriam várias funções políticas e religiosas. Geralmente eram saduceus que administravam no templo. Geralmente era assim, no templo que administravam os saduceus, nas sinagogas, os fariseus, tá? Tanto que depois que Jerusalém é destruída, que o templo é destruído, os saduceus desaparecem, simplesmente desaparecem. Por quê? Porque eles eram muito seguros no templo. Com o templo destruído, acabou. Os saduceus acabam. Por isso que os fariseus é quem mantém é quem segura o judaísmo, né? Após esse período aí da queda de Jerusalém. E é isso aí. Não ficou nada deles escrito porque eles não escreviam muita coisa, né? Eles confiavam na lei escrita que já existia, então daí em diante eles não escreviam nada. E é isso. E acabou. E eles morreram e não tem mais nada. Certo? E aí nós temos os essênios. Esses grupos que eu estou falando são grupos que surgiram no período ainda de João Hircano, tá? Então, os essênios também foi um grupo que apareceu nesse período. Quem eram os essênios? Os essênios, o nome essênio vem de Hassindim, que significa literalmente piedoso, né? Por que piedoso? Porque eles faziam muitas obras de caridade, eles se afastavam da civilização, ficavam bastante tempo no deserto, mas entre eles, isso entre eles, não no meio do povo, entre eles faziam muita obra só entre eles, tá? Então, assim, eles não tinham muito propriedade privada, eles dividiam aquilo que eles tinham, dinheiro, comida, tudo, eles dividiam entre si. Por isso que eles se chamavam de os piedosos. Eles queriam seguir Deus de um jeito mais puro, tá? E aí um professor, né, um professor de justiça, por que esse nome, professor de justiça? Porque os essênios, eles deixaram muitos escritos. Só que nos escritos deles eram coisas muito apocalípticas, né? Eles usavam muito alegorias. Então eles não colocavam nomes dos líderes, eles colocavam apelidos. Era professor de justiça, mestre da mentira, rei do saber, sabe? São vários apelidos que eles tinham. E aí, para esse fundador do partido, né,
o nome dele, o apelido dele era professor de justiça. E aí ele organizou, então, um movimento, né, que se separou do templo, saiu do templo. Por que eles saem do templo? Por que eles deixam o meio do povo? Porque a helenização estava muito forte, né? O povo estava muito helenizado. E aí você tem os fariseus, que eram a galera mais tranquila, né? Eles acreditavam na lei moral, acreditavam na lei escrita, na lei que era passada, a lei oral, mas eles eram mais tranquilos, eles eram mais fáceis de se lidar. Você tinha os saduceus, que era uma galera mais rígida, mais focada ali nas coisas do templo, então eles não abandonariam o templo de jeito nenhum. Eles eram mais rígidos, por isso eles eram a preferência do partido da dinastia, né? Que foi uma dinastia que lutou por causa dessa pureza da lei. E aí você tinha os essênios, que não concordavam nem com um e nem com o outro. E aí eles não só saíram, eles foram expulsos, tá? Do meio das pessoas. Eles eram expulsos, tá? Então, quando a gente fala assim dos essênios, eles preferiram sair do templo e tal, já vi muito isso. É melhor sair do templo e viver longe do que estar no templo, se corromper. Não é nem isso, na verdade eles foram expulsos pelo povo mesmo, tá? Os fariseus, os saduceus expulsaram eles. E aí, durante essa dinastia, Asmoneia, né, eles foram bastante perseguidos, principalmente porque a dinastia Asmoneia era toda voltada para o lado dos saduceus. E aí, então, eles viviam lá no seu jeito restrito no deserto. Muitos vão dizer que o João Batista, ele era essênio. Eu não sei dizer, eu não acho que ele seja essênio. Eu acho que ele pode ter tido, sim, uma proximidade com eles, mas não que ele fosse essênio. Eu acho que ele não era essênio, tá? Mas aí a gente não tem como confirmar isso, pelo menos ainda. Não achei nada ainda que confirme algo disso. E os essênios também tinham uma prática de rituais de purificação. Então, eles se banhavam muito, eles lavavam muito as roupas, as coisas que eles usavam. Era um negócio assim, meio que... qual é a palavra, gente? Quando é muito forte a coisa, eu esqueci agora a palavra que se usa nisso. Mas, enfim, eles tinham isso muito forte. Então, assim, era o tempo todo eles lavando as coisas, né? E aí, eram tipo rituais de batismo. Por isso que alguns falam que João tirou isso dos essênios, coisa que eu também não acredito, né? Mas eles não se batizavam uma vez, eles se lavavam o tempo todo para a purificação. Era até comum entre os essênios eles nem se casarem. Por quê? Para que os homens não tivessem contato com mulheres. Eles acreditavam que o contato sexual era sujo, era imoral. E aí, para que eles não tivessem essa sujeira, muitos deles nem se casavam e alguns deles nem conviviam próximo de mulheres. É a prática deles, certo? Então, essas foram os três grupos grandes que surgiram nesse período aí. Eles surgiram assim, eles deixaram a sua marca nesse período, né? Muito provavelmente, esses grupos já vinham aparecendo com uma certa aparência, talvez uma forma não muito definida, há mais tempo, mas esse é o momento onde eles explodem, onde eles ficam mais evidentes, certo? Gente, até aí alguma dúvida? Eu tô falando pra caramba, vocês não estão perguntando nada. Tem alguma dúvida até aí, Deninha, Marco? Não, tá tranquilo, tá bem explicado. Eu também, tá tranquila, só tô observando. Tá bom. Então, depois do João Hircano, aí o Aristóbulo I é quem reina na Judéia, e aí depois do Aristóbulo, o Alexandre Janeu. Ele foi o primeiro a receber o título, né? O Hircano, ele reina como rei, mas o título dado por fora para ser reconhecido, né, pelas outras cidades como rei, veio primeiro para o Alexandre Janeu. O Alexandre Janeu, filho do Hircano, ele herdou o trono do Aristóbulo.
né? Então, os dois eram filhos do João Hircano, e aí o Aristóbulo começa a reinar, mas depois ele deixa o reino para o Alexandre de Aneu. Depois disso, né, o Aristóbulo ele se casou, aliás, o Alexandre ele casa com a Salomé, que era a viúva do Aristóbulo. Então, assim, o Aristóbulo começa a reinar, se casa com uma mulher chamada Salomé, e aí o Aristóbulo morre e deixa o reino para o Alexandre. O Alexandre se casa com a Salomé e depois o Alexandre também morre. E aí a Salomé ela reina e ela é a única rainha dessa dinastia. E aí quando a Salomé ela morre, ela passa chamada, aliás, quando ela está reinando, ela passa chamada de Salomé Alexandra, e ela se aproxima um pouco mais dos fariseus. Ela começa a fazer uma aproximaçãozinha com os fariseus. Depois disso, o Aristóbulo II, filho dela, ele teve uma relativa independência, tá? Ele começa ali a reinar, só que depois de certo tempo, Roma vai entrar em cena. Simplesmente Roma aparece, Roma começa a dominar os lugares onde a Grécia tinha dominado, Roma começa a ganhar poder, e aí a Roma entra e o Pompeu era um general, e ele vai marchar sobre a Judéia com muitos soldados, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai chegar e vai mostrar poder, só isso, tá? A Roma, ela tinha um jeito diferente também da Grécia de dominar. Como é que a Roma fazia? A Roma usava aquele conceito de pax romana, né? Que é uma paz romana. Você tem paz só por causa de Roma. Então você tem que pagar para Roma o tributo. Se você deixar de pagar o tributo, você deixa de ter paz também. Por quê? Porque Roma vai entrar em guerra com você. Tá? Então Pompeu ele vai entrar na cidade. Isso é só para mostrar o poder. Ele vai entrar na cidade toda com a sua legião, não vão destruir nada, não vai tocar nos tesouros do templo. Ele entra até o templo, invade o templo, entra até o Santo dos Santos para mostrar que pode. Mas não leva nada, ele não toca em nada, ele não faz mal nenhum, né? Ele acaba sendo até bonzinho com o pessoal de Jerusalém, e aí o Aristóbulo continua reinando, mas é um reinado assim permitido, tá? Roma deixa ele reinando. E aí então nós podemos começar já, daqui em diante a gente já começa a chamar de período romano, tá? Por quê? Porque o Roma já domina. A própria Jerusalém, a própria Judéia, Israel inteira já está sob domínio de Roma. Então, o João Hircano II, né, ele vai ao trono, vai começar a reinar, e durante o reinado dele, começa uma guerra civil, que termina como? Com a invasão do Pompeu. Pompeu entra de novo, né, dizendo que sim, que vai só pacificar e tal, só um pretexto, mas aí ele coloca o Hircano II como sumo sacerdote, mas tira dele o título de rei e torna a Judéia um reinado cliente. O que é um reinado cliente? É um reino que eles têm uma certa autonomia, mas eles trabalham para outro reino, tá? São subordinados a Roma. E aí, no ano 40, o Antígono ele começa a reinar. Ainda dinastia Asmoneia, ainda é judeu, começa a reinar. Só que durante muito pouco tempo, apenas 3 anos de reinado, né? E o Marco Antônio, outro general de Roma, ele vai lá e ele executa o Antígono e entrega o trono da Judéia para o Herodes o Grande, um romano, filho de um homem chamado Antipater. Quer dizer, Herodes não era romano, Herodes era Indumeu.
Ele tinha nascido na Idumeia. Idumeia são descendências dos Edomitas, tá? Então, Herodes era descendência idumeia. O pai dele que era romano, mas a mãe dele era idumeia. E aí, daí então, o Herodes começa a ser o rei de Israel. E aí nós começamos uma dinastia chamada dinastia Herodiana. Certo, gente? O Herodes I, ou Herodes o Grande, né? Ele é descrito como sendo um homem louco. Ele assassinou a própria família, ele matou uma esposa dele e os filhos dessa esposa, e filhos ainda de outras esposas. Porque ele era muito... qual é a palavra? Psicótico. Não é psicótico, me ajuda aí, Deninha, você sabe qual é a palavra? Eu esqueci agora qual que é. Quando você Não sei não, psicopata? Quando você tem uma realidade alternativa, como é que é o nome? Psicótico? Psicótico, né? Psicótico. Ele era psicótico, ele tinha ideia de que estava todo mundo tramando contra ele o tempo todo, então, aonde ele via uma espécie de trama, ele mandava matar, tá? É assim que ele vivia, por isso que ele foi dado como louco, tá? Ele é também conhecido assim, porque ele fez grandes construções, né? Colossais, principalmente, inclusive, uma das coisas que ele é mais lembrado é o próprio templo, né? Tinha lá o templo de Jerusalém. Quando ele começa a reinar, como ele não era judeu, como ele tinha tirado a dinastia judia que estava lá, a dinastia Asmoneia, ele, para agradar os judeus, ele reconstrói o templo, ele faz uma grande modificação, ele faz aquele templo gigante, enorme, um templo fantástico. Ainda perdia para o de Salomão, mas era um templo fantástico, com ouro para tudo que é lado, né? Assim, ele não faz outro templo, ele só reedifica, reestrutura o templo que já tinha. Então, né, a gente continua falando que esse é o período do segundo templo. Quantos templos os judeus tiveram até hoje? 2. Tem judeus, tem linhas de pensamento que dizem que o templo de Herodes é o terceiro. Por quê? Porque o Herodes, quando reconstrói o templo, ele faz dentro do templo uma passagem, um túnel, para quando ele estivesse lá, se ele precisasse fugir, ele passava por esse túnel e saía numa fortaleza que ele construiu, a fortaleza de Marsala. Então ele fez esse túnel por dentro, por baixo da terra, passando do templo até a fortaleza dele. E aí, como ele mexeu na estrutura, né, alguns vão dizer que ele corrompeu o templo, então ele fez um outro templo, entende? Então, segundo alguns judeus, algumas linhas de pensamento, né, o templo de Herodes já é o terceiro, mas a gente vai identificar aqui como sendo o segundo, tá? É o segundo templo, só ele só reestruturou, só reformou. E aí foi durante também o reinado dele que nasce o Senhor Jesus, né? Quando a gente lê lá que os reis, os magos foram até o Herodes, é este Herodes aqui que a gente está falando. Gente, quantos Herodes aparecem na Bíblia nossa? Vocês sabem, mais ou menos? Tem uma noção? Quer dar chute? Ninguém quer chutar? Vamos lá, então. A gente vai ver quantos Herodes são. 2. Quantos? 2. 2? Não. Isso. Não são 2. Vamos lá. Então, nós temos o Herodes o Grande. É o Herodes que os magos vão até ele. E ele manda matar depois as crianças. Esse é o Herodes que manda matar as crianças. Olha só como o cara é psicótico, né? Com medo de perder o reino. Ele manda matar bebês. Muitos bebês, né? Como os reis asmoneus, eles eram mais do lado dos saduceus, então o Herodes, quando tira os reis asmoneus, os reis macabeus,
ele não tem o apoio dos saduceus. Mas aí o que ele faz? Ele se achega mais para o lado dos fariseus, que era uma galera mais fácil de lidar. Certo? E ele teve no total 9 esposas. E teve filho com 7 dessas esposas, tá? Depois que o Herodes morre bem ali no comecinho, tá, gente, da nossa Bíblia. Ele morre ali no século 4. Então, nós temos aquele pedaço ali que fala que Herodes mandou matar as crianças, uns 2 anos depois, no máximo, quando ele morre, tá bom? E aí, começa a reinar, onde ele reinava, um homem chamado Herodes Arquelau, filho dele. O Herodes, ele divide o reino dele em testamento para 3 filhos, tá? Então, o Herodes reinava sobre toda a Palestina, sobre todo Israel, mas no testamento dele ele deixa dividido o reino para 3 filhos. O Herodes Arquelau, a gente vai ler sobre ele lá em Mateus, quando fala que o José ele vai retornar do Egito, mas fica sabendo que Arquelau reinava na Judéia. Então ele decide ir para Galiléia. Tá? A gente lê isso lá, o nome dele só aparece essa vez na Bíblia. O Arquelau, né? O José está vindo com Jesus de novo, mas aí ele fica sabendo que Herodes morre e está vindo para a Judéia, mas fica sabendo que o Arquelau está reinando, então ele vai para Galiléia. O Arquelau é filho do Herodes. Era um cara tranqueiro, né? Ele era o menos estimado dos filhos de Herodes. Ele foi cruel, despótico, e após reinar por 9 anos, ele foi banido por César. Ele é tão ruim que Roma mandou tirar ele, né, e exilou ele em outro lugar. Aqui tem 2 esfinges aqui. Esse é o Herodes o Grande, e aqui é o Herodes Arquelau, as esfinges dele, tá? Deles. O Herodes reina, o Arquelau, ele reina por pouco tempo. 9 anos só. E aí nós temos o Herodes Antipas. Tá? O Herodes Antipas, ele é o mais conhecido, né, através dos relatos do Novo Testamento. Foi ele quem mandou matar o João Batista e também deu o aval para matar Jesus. Tá? Esse Herodes Antipas, ele era um homem frívolo, era um homem acusado de vários crimes, né? Ele mandou decapitar o João Batista por causa da Salomé, instigada pela Herodias. Herodias era a mulher dele, e a Salomé era filha da Herodias, né? E a Herodias, ela era esposa do seu meio-irmão, tá? Com quem ele ia se casar. Então, a história é assim. O Herodes, ele tinha vários filhos. Aparentemente, o filho que ele gostava mais era o Herodes Filipe. O Herodes Filipe, ele prometeu dar em casamento a Herodias. Herodias era neta do Herodes. Só que ele acha que existe uma trama contra ele e manda matar a esposa Mariane e manda matar também o filho dela, o Aristóbulo. E a Herodias era filha desse Aristóbulo. E aí o que ele faz? Como já tinha prometido o filho para Herodias, ele manda o filho com essa neta para outro lugar. Deixa ele exilado em uma região de Roma, né? E ele não entra na história em lugar nenhum, a não ser nisso. Quando um dia o Antipas, o Herodes Antipas, ele vai visitar esse irmão dele, o Herodes Filipe, e lá ele vê a Herodias, se apaixona por ela e traz ela para ele, se casa com ela. Herodias larga o Herodes Filipe e vem morar com o Herodes Antipas. E é isso que o João Batista vai fazer lá, né? Ele vai falar que isso estava errado, que isso era incesto, que ele estava fazendo errado. E aí a Herodias, né, fala para a filha dela, assim, ó, a filha dela dança, a Salomé dança lá para o Herodes fala assim, pode pedir o que você quiser. E a Herodias fala para Salomé, pede a cabeça do João Batista. Porque o João Batista estava melando o esquema dela, né? E aí o Herodes Antipas mata o João Batista, certo?
Esse Herodes Antipas é o que vai falar com Jesus, é o que vai dar aval para que Jesus seja morto. E aí nós temos o Filipe. O Filipe, ele era tetrarca da Traconíade, né? Ele era outro filho de Herodes. Ele também era Herodes Filipos, mas ele só era chamado de Filipe. A gente só acha o nome dele como Filipe. Tá? Ele reinou numa parte também ali de Israel, na Traconia, em Auranite, Batané, Gaulanitide e na Itureia. Ele é quem vai reinar ali naquele pedaço de Cesareia. E aí quando nós lemos lá em Atos, que quando fala sobre Cesareia de Filipe, vocês já devem ter ouvido ou lido em algum momento, talvez não prestaram atenção, mas agora quando vocês lerem, vocês vão lembrar disso. Cesareia de Filipe era chamada assim porque era onde ele reinava, tá, gente? Então o Filipe ele aparece só isso. O Flávio José fala que o reinado dele foi um reinado muito tranquilo, ele foi um bom rei, os filhos do Herodes ele foi um bom rei, ouvia bem os súditos, atendia o desejo da população. Só tem coisas boas para falar do Filipe, tá? Esse aqui é um mapinha, ó, daqui a pouco pode ser que caia de novo aqui a ligação, e aí para acabar eu vou ter que mandar de novo o link, tá, gente? Isso aqui é um mapinha de onde eles reinavam. Então, o Arquelau reinava nesse pedaço vermelho de baixo, o Antipas nessa parte azul de cima, e o Filipe nessa parte vermelha de cima, certo? Conforme eles iam morrendo ou tendo algum tipo de trabalho, Roma ou trocava ou deixava ele sem. Então, o Arquelau foi a própria Roma que tirou, Roma tirou ele antes dele morrer, porque ele foi um porqueira, né? E durante um tempo ficou sem um rei aqui. Foi quando quem governava aqui em Roma, esse pedaço da Judéia, quem governava era um prefeito de Roma. Nesse período onde Jesus vai ser crucificado, o Antipas está reinando nesse pedaço azul, e nesse pedaço aqui de baixo, o Arquelau já não estava, e também não tinha outro rei no lugar. Quem estava comandando aqui era o Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era governador desse pedaço, governador ou prefeito, é a mesma coisa, tá bom? Aí nós temos o Herodes Agripa. Olha quantos Herodes já foram, hein? O Herodes Agripa, ele reinou na Cesareia, depois do Filipe, depois que Filipe morre, ele reina no lugar do Filipe. Ele foi chamado de Herodes em Atos dos Apóstolos, né? Ele era, de acordo com Flávio José, o Agripa o Grande. Foi ele quem condenou Tiago à morte e colocou Pedro na prisão. E durante o festival, foi ele quem apareceu lá bem vestido e falava bem bonito, assim e tal, e foi louvado pela multidão como um anjo, como um Deus. E aí a Bíblia fala que um anjo tocou nele e ele morreu comido de vermes. Não sei se vocês lembram desse pedaço em Atos. Vocês se lembram disso? Já ouviram essa história? Já, Marcos, Leninha? Responde aí, gente. Não, ouvi ainda não. Não ouviram? Pois é, tem um pedaço que está falando lá que o Herodes ele aparece vestido, muito bem vestido e falando muito lindamente, e a população chama ele de Deus. E ele não dá glória a Deus. E aí um anjo toca nele e ele morre comido de vermes. É este Herodes aqui, é o Herodes Agripa, certo? É o Herodes que manda matar o